Saudações a todos os jovens do mundo inteiro. Estamos muito felizes por estar aqui convosco. Eu sou o Elder Neil Anderson do Coro dos 12 e este é o presidente Stephen Land, presidente-geral da Organização dos Rapazes. Estamos aqui num local muito sagrado. Foi aqui mesmo, na região norte da Pensilvânia, que o livro de Mórmon foi traduzido. Foi aqui que João Batista desceu, colocou as mãos sobre a cabeça de Joseph e Oliver e os ordenou ao sacerdócio. Foi do outro lado, no rio Susquehanna, que Joseph batizou Oliver e depois Oliver batizou Joseph. Estamos muito gratos por estar aqui convosco. Estamos muito orgulhosos de vocês. Sabemos que têm fé no Senhor Jesus Cristo e vemos a vossa determinação em guardar os mandamentos e em seguir o Salvador. Sabemos que este sacerdócio é importante para vocês e oramos para que nos próximos minutos possamos enfatizar a importância de ter o sacerdócio de Deus. Quando o presidente Russell M. Nelson dedicou este local, ele disse: "Dedico este local como um local de fé, um local de oração, um local de aprendizagem, um local de glória e, verdadeiramente, um local de santidade." E é por isso que oramos hoje. Estamos aqui hoje porque este é o 150º aniversário da fundação do Programa dos Rapazes da Igreja. E como o Programa dos Rapazes da Igreja foi desenvolvido com o objetivo de formar diáconos, mestres e sacerdotes fortes, como todos vocês, achamos que era justo que esta comemoração partisse daqui, do local onde tudo começou. O destino deste lugar, desta localização, começou de facto há cerca de 200 anos, quando a família de Emma Hale se mudou para aqui. Basicamente, Joseph veio da sua casa em Palmyra para esta região para um trabalho de verão e, enquanto trabalhava aqui, conheceu Emma num evento social e mais tarde em casa dela. Eles apaixonaram-se e acabaram por se casar. Depois voltaram para Palmyra, onde ocorreram mais alguns acontecimentos históricos. Aquele é o lugar onde Emma estava a conduzir uma carroça quando eles foram até ao sopé do Monte Cumorah e Joseph Smith subiu ao monte, enquanto Emma aguardava na carroça, e depois levaram as placas do anjo Moroni. Em seguida, voltaram a trazê-las para a casa dos Smith, mas eles precisavam de um lugar onde Joseph pudesse trabalhar nas placas e compreender o processo de tradução. E por isso ficaram muito felizes quando foram convidados pelos pais de Emma para voltar a morar aqui. Eles então vieram e ficaram a viver numa casa não muito longe daqui. A maior parte do livro de Mórmon foi de facto traduzida a umas centenas de metros do lugar onde estamos hoje. Aconteceram aqui muitas coisas e vamos mostrá-las e falar sobre elas. A casa reconstruída onde Joseph e Emma moravam, onde a maior parte do livro de Mórmon foi traduzida. A zona do bosque onde Joseph e Oliver Cowdery receberam o sacerdócio arónico de João Batista, e também, nas proximidades, as margens do rio Susquehanna, onde primeiro Joseph batizou Oliver e depois Oliver batizou Joseph. Temos aqui alguns amigos que vão ver isto connosco. Venham até aqui. Ora, aqui estão eles. Este é o Preston. Podem entrar. Sawyer, anda cá. Juan David, estão a vê-los? Este é o Joshua e este é o Spencer. Obrigado a todos. Eles agora vêm connosco, vamos conversando com eles à medida que formos avançando. Juntem-se a nós, vamos por aqui. Ora, cá estamos mesmo aqui na casa restaurada de Joseph e Emma, construída sobre o mesmo alicerce para se manter fiel à casa original. Sou grato por estar aqui com o presidente Land e dois dos nossos amigos, Juan David e Sawyer, e eles irão acompanhar-nos à medida que formos avançando. Neste momento, queremos transmitir-vos que esta foi uma experiência incrível, o dom e o poder de Deus que ajudou na tradução. Isto é uma representação das placas, e aqui é, claro, uma amostra da bela letra de Oliver, que tinha uma caligrafia lindíssima. Pensem no que aconteceu neste lugar. Uma coisa que aprendemos é que mesmo quando alguém está a fazer algo muito importante ou se vai tornar um profeta de Deus, ainda assim existem obstáculos e dificuldades. Aqui mesmo, em 1828, o primeiro escrevente de Joseph foi Martin Harris. Martin Harris implorou para levar as 116 páginas consigo para Nova Iorque e, infelizmente,
estas foram perdidas. Isto causou uma grande tristeza em Joseph, que implorou o perdão do Senhor. Ele perdeu a sua capacidade de traduzir durante algum tempo, mas depois conseguiu recuperá-la. E também naquela época, em 1828, depois de Martin ter levado as 116 páginas neste mesmo local, Emma deu à luz o seu primeiro filho. Sabiam que esse primeiro filho faleceu poucas horas depois de nascer? Conseguem imaginar a tristeza de ter um filho tão desejado e depois ver esse bebê morrer e ser enterrado num cemitério a poucos metros daqui? Penso que uma das coisas mais dramáticas que aconteceu nesta divisão, a meu ver, é que, enquanto eles estavam no processo de tradução, chegaram ao discurso do rei Benjamim, em Mosias 3. Sim. Consigo imaginar Joseph a revelar o texto à medida que avançava, a deparar-se com a doutrina de que as crianças que morrem, morrem no Senhor, e que a expiação do Salvador as cobre e elas vão para o céu e são salvas e ficam bem. Imagine Joseph a levantar-se, a ir ao encontro de Emma, a caminhar até àquele túmulo, enquanto lhes explicava a doutrina de que o bebê deles estava bem, que o bebê deles estava a salvo. Isso é poderoso. Temos de nos lembrar de que, como jovens, mesmo quando estamos a desenvolver um testemunho da verdade, vamos ter dificuldades, vamos ter obstáculos, vamos ter de vencer tentações. Sei que já passaram por isto e estamos muito orgulhosos pelos jovens em que se estão a tornar. Então, o Oliver veio e aqui estão eles a escrever. Conseguem imaginá-los? Naquela altura não tinham canetas como temos hoje. Tinham de estar sempre, isto é uma pena de peru, a molhar na tinta e a escrever. Fascinante. Por vezes a Emma também escrevia. Ela fez uma declaração muito significativa. Ela disse: o teu pai ditava-me horas a fio. E ao voltar das refeições ou de outras interrupções, ele retomava o trabalho exatamente onde tinha parado, sem sequer olhar para o manuscrito ou pedir que lhe fosse lido algum trecho. É espantoso, não é? Podemos imaginar que se estivéssemos a escrever algo e depois fôssemos almoçar e voltássemos, teríamos de saber onde estávamos. Bem, aqui com Oliver Cowdery, entre 65 a 75 dias úteis, em menos de 3 meses, a maior parte do livro de Mormon foi toda transcrita. Uma das coisas que eles aprenderam enquanto traduziam é que houve secções de doutrina e convénios que acabaram por ser registadas a partir de revelações que eles receberam, não foi? É notável a secção 6 em que o Senhor fala com Oliver Cowdery. Aqui o Pai Celestial ensina Oliver e Joseph a reconhecer a verdade quando esta nos chega por intermédio do Espírito. Adoro o facto de que mais tarde, nesta mesma secção, ele fala de outras coisas, ou seja, assim que aprendemos algo, temos de encontrar a coragem para aplicar o que sabemos. Maravilhoso, podemos ver que isto é muito semelhante às palavras do Senhor ao apóstolo Tomé quando ele disse: não sejas incrédulo, mas crente. Ou quando ele disse ao líder da sinagoga: não temas, crê somente. Assim, com fé, seguimos em frente e acreditamos. Mas estudamos, oramos e pedimos a confirmação da veracidade daquilo em que acreditamos. E o Senhor disse isto na mesma época, aqui em Harmony, em abril de 1829. Sim, eis que eu te falarei em tua mente e em teu coração pelo Espírito Santo, que virá sobre ti e que habitará em teu coração. Ora, eis que este é o Espírito de revelação. Já alguma vez tiveram alguma destas experiências com o livro de Mormon na vossa juventude? O que me dizes, Juan David? Sim, ler o livro de Mormon é algo que é muito familiar porque, ao crescer e ir para o secundário e coisas do género, e como membro da igreja, vejo as diferentes histórias no livro de Mormon e a fé dos profetas e das personagens ao longo da história. Por exemplo, Abinadi é o meu profeta favorito. É a minha história favorita porque ele permaneceu firme diante do mal, diante dos iníquos, e manteve a sua fé firme até o momento em que faleceu. Acreditas que Abinadi foi uma pessoa real? Sim, acredito. E por que razão é que pensas assim? Por que razão é que isso ficou gravado no teu coração, Juan David? Acho que é por causa da minha fé e do Espírito Santo que me diz que estas coisas são verdadeiras. Eu também acho. Sawyer, então, e tu? És um bocadinho mais jovem, já tiveste alguma experiência com o livro de Mormon?
Sim, no ano passado, enquanto estudávamos o livro de Mormon, lemos em família todas as manhãs. E sim, é um pouco mais difícil para mim e para os meus irmãos. Percebemos, porque não percebemos. Queremos fazer outras coisas, queremos divertir-nos. Mas sinto que depois de o ler, mesmo que não estejamos a prestar atenção, ainda podemos ter a fé necessária para dizer a um dos nossos amigos: Ei, queres vir à igreja comigo? Boa. Muito obrigado pela tua fé e coragem. É preciso coragem, não é? Para ser um jovem crente, um discípulo de Jesus Cristo no mundo de hoje. É preciso estarmos dispostos a percorrer um caminho que nem todos percorrem. Nós admiramos-vos e somos gratos pela vossa disposição de o fazer. Conte-nos algo sobre o que Oliver Cowdery disse nesses dias ou sobre as testemunhas que viram o livro. Oliver Cowdery disse o seguinte: foram dias, referentes aos dias de tradução, que jamais serão esquecidos. Sentar-me sob o som de uma voz ditada pela inspiração do céu despertou a maior gratidão no seio deste peito. Dia após dia, continuei ininterruptamente a escrever da sua boca enquanto ele traduzia com o Urim e Tumim o registro chamado o Livro de Mormon. Este foi o testemunho de Oliver de que isto realmente aconteceu da forma como Joseph descreveu que aconteceria. Uma das experiências de que tomei conhecimento recentemente foi a de um homem chamado Jacob Gates, que voltou e viu Oliver Cowdery pouco antes deste morrer. Jacob perguntou-lhe sobre o livro de Mormon e ele disse: Jacob, quero que te lembres do que te disse. Eu sou um homem moribundo e de que me adianta mentir. Eu sei que o livro de Mormon foi traduzido pelo dom e poder de Deus. Os meus olhos viram, os meus ouvidos ouviram e o meu entendimento foi despertado. E eu sei que o que testifiquei é verdade. Não foi um sonho, nem fruto da minha imaginação. Foi real. É poderoso, não é? No fim da sua vida. Eles estavam a traduzir o livro de Mormon e aqui mesmo, enquanto traduziam, deve ter sido nesta época do ano. Sabem, estamos aqui em maio e eles leram a respeito de terceiro Nefi. Conseguem imaginar, de repente, o Salvador ia aparecer ao povo na terra de abundância e a estender-lhes os braços? Eles não sabiam se ele era um anjo, então ele disse: Eis que eu sou Jesus Cristo, sou a luz e a vida do mundo. E depois ele fala ao povo de abundância sobre o batismo e a autoridade. Isso fez com que Joseph e Oliver dissessem: temos de saber mais sobre isto. Nós não fomos batizados e não sabemos muito sobre a autoridade. Por isso decidiram retirar-se para o bosque e orar, para pedir ao Senhor que lhes desse mais conhecimento sobre o assunto. E é isso que nós vamos fazer. Vamos até ao bosque. Não sabemos o sítio exato para onde eles foram, mas foi algures por aqui. E vamos falar sobre a magnífica aparição de João Batista, um ser ressuscitado vindo da presença de Deus. Venham conosco. Vamos lá. Aqui estamos nós, neste lindo bosque cheio de árvores. E estamos agora no mês de maio. Foi mais ou menos nesta altura do ano. Vemos o verde a começar a surgir. 15 de maio de 1829. Estamos aqui com o presidente Land e também com o Joshua e o Spencer. O Joshua, um mestre, e o Spencer, um sacerdote. Somos gratos por estarem aqui conosco. Isto é espantoso. Não sabemos o local exato onde aconteceu, mas foi provavelmente a poucos metros daqui, onde Joseph e Oliver, depois de lerem sobre a autoridade de Deus, se questionaram acerca do batismo, o seu próprio batismo, e eles disseram que vieram até aqui. Sabem, hoje tem sido um dia um tanto chuvoso, mas de repente, quando chegamos aqui, o céu clareou. Vemos o sol e a luminosidade. Talvez tenha sido isso que lhes aconteceu. E aqui estamos nós. Diz-se que eles se ajoelharam e fizeram uma oração fervorosa. Eles dizem que, de repente, como do meio da eternidade,
A voz do Redentor falou-nos de paz. Então, antes de João Batista aparecer, foi quase como uma preparação para que o Salvador dissesse àqueles dois servos: eu amo-vos, estou orgulhoso de ambos. Então, de repente, diz o texto, numa coluna de luz apareceu um anjo. Naquele momento, eles não sabiam quem ele era e ele identificou-se como sendo João, o João Batista, mencionado no Novo Testamento, e que ele estava ali para conferir o sacerdócio arónico. E ele explica o que é o sacerdócio arónico, isto é, um excerto da secção 13 de Doutrina e Convénios. Ele disse: a vós, meus conservos, em nome do Messias, eu confiro o sacerdócio de Arão, que possui as chaves do ministério de anjos e do evangelho do arrependimento e do batismo por imersão para a remissão dos pecados. Como foi possível dizer tanto em tão poucas palavras, não é? É mesmo muito, não é? Sim. Para mim é interessante o facto de que essa oração não poderia ter sido respondida apenas por inspiração ou revelação. Para manter o tipo de transmissão do sacerdócio pela imposição das mãos, era preciso que houvesse mãos. Isso mesmo, tinha que haver mãos. Portanto, João Batista, um ser ressuscitado, com mãos físicas, tinha de vir. Poderia ter sido outra pessoa, mas foi o facto de ele ser um ser ressuscitado que tornou isso possível. Quando Oliver Cowdery estava prestes a falecer, quando estava muito doente e prestes a morrer, um certo homem perguntou-lhe, não só sobre o livro de Mormon, mas sobre esta experiência. Ao que ele respondeu: senti a mão do anjo sobre a minha cabeça tão claramente quando sinto a sua e pude ouvir a voz dele como agora ouço a sua. Bastante real, não é? Esta experiência mudou o mundo e trouxe o sacerdócio de volta. E agora, milhões de pessoas em todos os continentes do planeta têm este sacerdócio pela imposição de mãos. Tu és um mestre, Joshua. Como é que isso teve impacto na tua vida? Já pensaste no facto de teres recebido o sacerdócio e no que isso significa para ti? Sem dúvida, isto ajuda-me a ter uma postura mais elevada quando penso em ser um representante do poder dele aqui na Terra para ajudar outros a voltar para ele. Sim, sentimos que há uma fonte de poder que nos foi dada. E claro, embora tenhamos o Espírito Santo, temos a nossa consciência que nos ajuda a distinguir o certo do errado, mas o sacerdócio é algo muito específico. E tu, Spencer? Saber que tenho o sacerdócio faz-me mesmo sentir que Deus confia em mim o suficiente para enfrentar dificuldades. Porque, obviamente, sendo do leste, sou o único membro da igreja. Por isso, nem todos vivem como eu vivo, ou tento viver. Mas saber que Ele me deu a mim e a outros o sacerdócio ajuda-me a saber que Ele confia em mim, que sabe que eu tenho capacidade e que há outros que também têm e que já o provaram. Já tiveste alguma experiência na escola, em algum desporto ou em qualquer outra área em que te apercebeste que tinhas de ser diferente dos outros? Sim, lembro-me de uma vez em que eu estava na sala de aula e de alguém ter vindo ter comigo e dizer: Spencer, como é que estás sempre assim tão feliz? E depois perguntou-me: qual é a tua religião? Não sei, acho que fui suficientemente razoável a viver os mandamentos ou o que quer que seja, para que eles vissem algo diferente em mim. Porque, obviamente, não digo palavrões nem piadas sugestivas. Quer dizer, também erro, mas acho que as pessoas conseguem ver a diferença entre um detentor de sacerdócio e alguém que não é. Percebe? Joshua, descobriste isso sozinho? Estás em que ano? Ando no 8º ano. 8º, boa. Já me aconteceu muitas vezes, tal como ele, em que várias pessoas, e não só amigos, vêm ter comigo e dizem: porquê é que és tão diferente? Por que razão és assim? E para mim é muito especial poder dizer-lhes: oh, por isto e por aquilo. E depois eles voltam e perguntam: o que queres dizer com isso? E tenho de explicar ainda mais depois, e depois leva eventualmente a conversas divertidas.
Bem, estou curioso para saber o que acham o que é estar ao serviço do Senhor como detentores do sacerdócio. Quer dizer, eu fiquei obviamente muito nervoso ao abençoar o sacramento pela primeira vez, mas eu pude sentir o poder por detrás das palavras, o amor nas palavras. Não são apenas promessas vazias ou simples palavras, têm de fato um significado e têm de fato um poder por detrás. Como foi distribuir o sacramento pela primeira vez? Como foi distribuir o sacramento pela primeira vez? Bem, eu sabia que estava a representar o Senhor enquanto o distribuía, por isso tentei manter a postura e ser o mais perfeito possível ao distribuí-lo. E claro, fiz a asneira. Mas os outros diáconos, e nessa altura eu era diácono, ajudaram-me a voltar para o percurso certo e terminámos. Lembro-me de se sentir tão especial pelo facto de ter distribuído o sacramento àquelas pessoas. Eu estava a levá-las de volta a Ele, através dos seus convênios. Não é uma coisa insignificante o Senhor confiar-nos as suas ordenanças, pois não? Quando abençoamos o sacramento, quando preparamos o sacramento, quando o diácono distribui o sacramento e os membros da congregação têm a oportunidade de vir em espírito de arrependimento, mudar de vida, então é claro que elas irão receber o Espírito Santo, mas por vezes elas recebem o ministério de anjos. Quando João Batista disse que vinha em nome do Messias, estava a ensinar-nos algo importante. Qualquer um pode sair de casa e fazer boas ações e servir ao Pai Celestial ao fazer coisas boas. Mas quando um detentor do sacerdócio, como vocês e como aqueles que estão a ouvir-nos hoje, sai e serve ao Salvador, ele está, na verdade, ao serviço do Senhor. Nós vamos em nome do Messias, à medida que o servimos da forma que mencionamos. Tudo o que fizerem no sacerdócio arónico está ligado ao que farão quando receberem o sacerdócio de Melquisedeque. Houve momentos na minha vida em que fui chamado para dar bênçãos, em situações em que a vida e a morte estavam em jogo. Em momentos como esses, não há preço que nós estejamos dispostos a pagar para poder dizer dignamente: assim diz o Senhor. Portanto, manter-nos dignos e levarmos a sério as ordenanças em que participamos agora irá ajudar-nos a exercer o sacerdócio de modo mais poderoso e eficaz no futuro. E a verdade é que, tal como o sol que brilha sobre nós agora, conseguem senti-lo? É isto que acontece quando crescemos no sacerdócio. De facto, estão a preparar-se e em poucos anos estarão em missão. Tudo daqui a um ano, talvez? Sim. Portanto, o sacerdócio arónico é um sacerdócio preparatório para recebermos o sacerdócio de Melquisedeque. Mesmo quando João Batista estava aqui, ele disse-lhes que tinha vindo sobre a direção de Pedro, Tiago e João e que num futuro próximo eles iriam receber esse sacerdócio maior, que eles receberam mais tarde, não muito longe daqui, apenas alguns quilómetros de distância, pelas mãos de Pedro, Tiago e João. Portanto, há uma ordem e entendimento na forma como isto funciona. Temos muito orgulho por serem dois jovens de Deus. Mesmo. Este sacerdócio é real. Ele mudou o mundo. Estamos todos envolvidos na preparação para o regresso do Senhor e este sacerdócio é uma parte importante disto. E ainda nem sequer falámos sobre o templo que veio depois, mas foi tudo construído na restauração, passo a passo. E nós, na nossa vida neste momento, estamos a viver o milagre da restauração. Vocês os dois já foram ao templo? Sim. Sim. Provavelmente vão ao templo de Palmeira. Onde é que vão? Onde é que vão? Vou de Filadélfia. Sim, isso faz sentido. Filadélfia? Sim. É um templo, um belo templo. O anjo João Batista disse-lhes que eles deveriam ir para o rio Susqueana e disse: Joseph batiza primeiro Oliver, depois o Oliver batiza o Joseph. E podem imaginá-los a caminhar daqui até lá a 15 de maio de 1829 e a pensar no que lhes terá passado pela cabeça em antecipação pelo seu batismo no rio. Só quero que vocês os dois saibam e que todos pelo mundo fora saibam que este evento realmente aconteceu. João Batista desceu numa coluna de luz e estes dois, Joseph e Oliver, receberam-no e com isso receberam o santo sacerdócio de Arão.
Sei que isto aconteceu e sei que temos esse sacerdócio na terra hoje. Vocês têm esse sacerdócio. Agora, vamos fazer uma viagem até ao rio Susquehanna, onde eles foram batizados. Here we are. Aqui estamos nós, no rio Susquehanna. Não é bonito? Conseguem imaginar o que se passou no dia 15 de maio de 1829? Aqui temos outra vez connosco o Juan David e o Preston também está connosco. Sacerdotes notáveis. Por isso vamos falar um pouco sobre o batismo e outras coisas. E aqui estão eles. Conseguem imaginar como eles estavam ansiosos por este batismo? Eles vieram até aqui e João Batista tinha deixado claro que Joseph devia batizar Oliver primeiro e só depois é que Oliver batizaria Joseph. Podem também pensar noutra coisa? Nesta altura ainda não tínhamos tido nem as 3 nem as 8 testemunhas, mas agora ele tinha alguém que já tinha experienciado o que ele tinha experienciado. Ele não estava sozinho. Era fantástico. Vejam este belo rio onde eles entraram. Estas são as palavras de Joseph Smith. Ele disse: imediatamente após sairmos da água, depois de termos sido batizados, recebemos grandes e gloriosas bênçãos do nosso Pai Celestial. Assim que batizei Oliver Cowdery, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele levantou-se e profetizou muitas coisas que logo aconteceriam. E novamente, assim que fui batizado por ele, também tive o espírito de profecia. Bem, uma coisa que aprendemos no Evangelho de Jesus Cristo é que crescemos linha sobre linha, ano após ano, se estivermos dispostos a isso. O Senhor não nos dá tudo de uma só vez. Ele dá-nos um pouco aqui e depois um pouco ali. Até mesmo Joseph cresceu assim. Então já todos tiveram a oportunidade de realizar batismos na casa do Senhor, no templo. Como é que tem sido? O que pensam sobre esse poder para batizar? Acho que foi uma experiência muito fixe. Poder fazer coisas ordenadas por Jesus. Saber que são certas e que vou olhar para trás e saber que fiz a escolha certa. É verdade. Para mim é algo realmente único que se pode fazer na vida. Porque quando estamos lá é como se tentássemos sentir e imaginar a experiência dessa pessoa a ser recebida por Deus e depois a ser um membro. E sentimos imenso o Espírito. E não falta muito para as vossas missões, pois não? Quando estiverem na missão, dentro de 1 ano ou 2, poderão ensinar o Evangelho a alguém e ver essa pessoa a ganhar vida com o que estão a ensinar. E depois, embora gostemos que os membros locais realizem os batismos, alguém pode perguntar: Preston? Bem, não te chamarão de Preston, mas de Elder. Elder, podes realizar o meu batismo? E vocês vão levá-los até à água. Há umas semanas tive a oportunidade de realizar um batismo e ao erguer a mão e a dizer as palavras, tendo sido comissionado por Jesus Cristo, apercebemos que representamos o próprio Salvador nesta ordenança. Elder Anderson ouviu dizer certa vez, num selamento no templo, que o que estávamos a fazer no templo naquele dia, dali a 1 milhão de anos, ainda seria válido, ainda seria pertinente. São poucas as coisas que têm este alcance e esta é uma delas. O impacto do nosso batismo tem um alcance de milhões de anos na nossa vida. Uma das oportunidades que temos de nos lembrarmos do batismo é o sacramento. Qual é a vossa experiência quando oram em nome de todos os presentes na reunião, especificamente para os preparar para tomar o sacramento? O que pensas disto, Juan David? Penso que é como se estivéssemos a dar bênçãos a toda a gente, porque todos têm a oportunidade de se arrepender. Temos a oportunidade especial de abençoar o sacramento para todos os que estão na reunião. E é como se estivéssemos a entregar algo que pode mesmo mudar o dia ou a semana de alguém. Como tem sido a tua experiência, Preston? Sei que quando o faço, estou a renovar os meus convênios com ele.
sei que um convênio é algo muito forte e importante para mim e sinto alegria quando o faço. Então estás a dizer que os convénios são importantes para ti. Porquê é que os convénios são importantes para ti, Preston? Porque é uma promessa feita a Deus e percebo o quanto isso é importante agora e sempre. É uma forma muito bonita de o dizer. E o que diriam sobre os convénios que fazemos, a começar pelo batismo? Quando recebemos o sacerdócio, fazemos um convénio, não é? E depois, quando vamos ao templo, fazemos convénios. O que diriam sobre os convénios? Bom, eles podem mudar a nossa vida, não é? Pensam em abençoar o sacramento, distribuir o sacramento e permitir que as pessoas renovem os seus convénios batismais naquele ambiente sagrado. E dessa forma... E nesse caso, eles realmente renovam todos os seus convénios e lembram-se de todos os convénios que fizeram, não apenas do convénio batismal. Claro que assim também é verdade, não é? E sendo purificados dessa forma, eles são colocados numa condição que o profeta fala aqui. E com a nossa mente, agora iluminada, começamos a ter a verdade a ser derramada sobre nós. Isto pode acontecer todos os dias. E o diácono, o mestre, o sacerdote que está a agilizar esta ordenança sacramental, através da sua autoridade do sacerdócio, abençoa a Igreja de forma extraordinária. As pessoas saem mudadas e diferentes. Estou agora com 73 anos. Vocês têm 17? 15. Muito bem, 15. Estou nesta terra há mais de 55 anos do que tu. E há 55 anos eu estava a abençoar o sacramento. Deixem-me dizer a todos os nossos rapazes, sejam pacientes convosco próprios. Permitam-se crescer e ser a pessoa que é suposto serem. Isso não acontece de um dia para o outro, para a maioria das pessoas. Há algumas que mudam num instante, mas para a maioria de nós crescemos nos nossos convénios, na nossa experiência, com as coisas espirituais, no nosso conhecimento do Salvador. E é isso que vos espera, rapazes do mundo inteiro. E tudo começou aqui, com o convénio do batismo, certo? A autoridade do sacerdócio vem através da imposição de mãos e o poder do sacerdócio vem através de uma vida justa e do cumprimento dos nossos convénios. Assim, ao longo da vida, podemos acumular mais e mais capacidade de abençoar outras pessoas à medida que levamos uma vida pura e boa. Vamos trazer os nossos outros bons amigos. Venham aqui conosco por uns instantes enquanto terminamos. Lembram-se do Sawyer? Lembram-se de que temos o Joshua e o Spencer? O que acharam da vossa experiência hoje aqui neste belo lugar, onde falámos sobre o livro de Mormon, passámos pelo lugar onde João Batista apareceu e veio até Joseph e Oliver, e agora estamos aqui nas margens do rio. Algum comentário de alguém sobre esta experiência? Sinto-me espiritualmente alimentado. Sinto-me como quando temos um grande jantar e depois de comer sentimos-nos satisfeitos e prontos para o resto do dia. E é assim que me sinto por ter vindo. Sinto-me bem espiritualmente satisfeito. Obrigado, Preston. Muito bem dito. Mais alguém quer falar? Sinto que isto que estivemos a fazer hoje pode ajudar outras pessoas a acreditar que são amadas por Deus e a querer realizar a sua obra, para que outros possam também avançar e ajudar na sua obra. Exatamente, isto faz parte da nossa responsabilidade de congregar Israel, certo? E de nos prepararmos para a segunda vinda do Salvador. E são estas as nossas responsabilidades. Spencer? Eu diria apenas que o estar aqui hoje me ajudou a recordar da divindade do poder, que Deus é real e que o seu poder é real. E que, com ele, devemos abençoar o mundo e agir como o Salvador agiu, ao levar bondade, paz e alegria a todos os confins da terra. E que essa é uma responsabilidade sagrada que ele nos confiou. Vais ser um grande missionário. Joshua?
Sinto que nunca valorizei verdadeiramente a história da restauração do sacerdócio. Eu só pensava, ele desceu, abençoou-os e nós recebemos o sacerdócio. Mas ao longo do dia de hoje percebi realmente o quanto o sacerdócio aventou, mudou e abençoou a minha vida. Este tempo todo, assim como as pessoas que fazem parte da minha vida. Ora, isso é fantástico para alguém se aperceber, especialmente aos 14 anos de idade. Muito, muito obrigado. Muito bem. Juan David, és tu que nos vais ajudar a terminar. O que dirias? Acho que me sinto grato por estar aqui, porque sem estes acontecimentos iniciais de que falamos, especialmente neste local e nos outros 3 locais que visitamos, não seríamos quem somos agora. Todos nós que estamos aqui. Não teríamos o sacerdócio, não teríamos o conhecimento que temos para mudar as nossas decisões na vida e escolher o caminho certo. Incentivo todos os que estão a assistir a este vídeo a escolherem o caminho certo e nunca deixarem o adversário vos afete. Continuem sempre no caminho certo. Uau! Obrigado por essa excelente demonstração. Nós amamos-vos, estamos muito orgulhosos de todos. Somos gratos por vocês. Obrigado por nos terem ajudado hoje. Foi mesmo extraordinário estar num lugar como este, com estes grandes jovens detentores do sacerdócio e consigo, Elder Anderson. E pensar que há milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares destes jovens pelo mundo fora. Sim, as palavras que não param de me vir à cabeça são: este é um dia para jamais ser esquecido. Este é um sítio fantástico. São poucos os lugares onde a história da humanidade se transformou. O bosque sagrado, as margens do Mar Vermelho com Moisés. E este é um destes locais onde o sacerdócio de Deus foi derramado novamente sobre a terra. Por isso é extraordinário estarmos a recordar isto juntos. Se eu pudesse prestar o meu testemunho. Por favor. O sacerdócio arónico é algo real. Eu quase que diria que é tangível. Não é bem tangível, mas é perceptível, no sentido em que, quando exercemos o sacerdócio, podemos sentir coisas e fazer coisas que jamais conseguiríamos fazer só com os nossos poderes naturais. Sou grato pelo sacerdócio. Sou grato por, quando era jovem, me ter sido confiado o sacerdócio arónico. Lembro-me de segurar a bandeja como diácono, com a mão trêmula, porque eu era um menino bastante nervoso e assustadiço, mas foi aí que aprendi a majestade de estar ao serviço do Senhor. E tenho conseguido fazer muitas coisas ao longo da vida que vão para além das minhas capacidades, como aquilo parecia ser demais para mim na época. Mas aprendi que o Pai Celestial nos apoia no nosso sacerdócio. Digo isto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi uma alegria para mim estar aqui consigo. Considero um bom amigo e, acima de tudo, um irmão justo. Quando ele diz: a vós, meus conservos, faz-me sempre querer ser um servo consigo. Obrigado. Obrigado. Bem, aos nossos jovens amigos de todo o mundo, espero que uma parte do poder daquilo que aconteceu neste lugar há tantos anos tenha conseguido entrar no vosso coração e na vossa mente. Estas coisas crescem dentro de nós se assim o permitirmos. Grande parte do mundo não aceita a natureza espiritual que vocês têm. Eles não compreendem o que significa para vocês quando as mãos são colocadas sobre a vossa cabeça e vos é dado o sacerdócio de Deus. Mas vocês sabem e podem saber que isso significa algo muito especial. Se acreditarem, forem fiéis e fizerem o que é certo, verão que essa certeza irá crescer dentro de vocês. Lembrem-se de que são uma geração escolhida. São talvez a geração mais notável que já existiu sobre a Terra. Estão aqui conosco, que somos bem mais velhos do que vocês, para preparar o mundo para a época em que o Senhor irá voltar e para a segunda vinda. Estão aqui para deter o sacerdócio e erguer o reino de Deus. Já se passaram muitos anos desde que eu recebi o sacerdócio arónico.
Um profeta de Deus impôs as mãos sobre a minha cabeça e ordenou-me ao ofício de apóstolo. Algo que eu nunca poderia ter imaginado nem antecipado, mas que me trouxe a certeza, a segurança e o conhecimento absoluto de que estas coisas que estavam a crescer dentro de mim, quando era jovem, são verdadeiras. Absolutamente verdadeiras. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele apareceu ao profeta Joseph Smith. Ele ressuscitou. Ele guia a sua obra sagrada na terra hoje. E ele virá novamente. Nós, no sacerdócio, devemos assumir a nossa responsabilidade, os nossos convénios, como disse o Preston, e ser quem devemos ser. Nós amamos-vos e estamos muito orgulhosos de vocês. Nunca vimos nenhum grupo melhor, nem nenhuma geração melhor a preparar-se para servir missão e para serem pais e detentores do sacerdócio do mundo. Admiramos-vos e estamos muito felizes por estarmos interligados. A vocês de todas as culturas, de todas as nações, de todas as diferentes circunstâncias, nós amamos-vos e fazemos parte de vocês. Somos os vossos conservos, tal como disse João Batista a Joseph e a Oliver. Presto-vos o meu firme testemunho, o meu verdadeiro testemunho, que eu sou sua testemunha, que Ele vive, o Filho de Deus vive, Jesus Cristo vive, e todos nós voltaremos a apresentar diante dEle. Declaro com humildade e em verdade, em nome de Jesus Cristo. Amém.